Oi, minha gente linda, continuando a nossa saga de vídeos, julho todo dia, que gostoso ver vocês todo dia. Então, gente, nesse mês, além dos tutoriais que a gente já tem toda semana aqui no canal, eu preparei também uma proposta de mini dicas de maquiagem que eu vou gravando em série, assim, para que vocês recapitulem algumas dicas super importantes que fazem diferença no resultado da maquiagem. Eu acredito muito que se a gente vai aperfeiçoando detalhes, o conjunto fica cada vez melhor. E hoje a gente vai falar de correção da sobrancelha e a maneira como eu corrijo as minhas, porque vocês sabem o quanto eu preciso fazer mágica aqui, né? Mas a gente vai fazer a mágica juntas e vocês vão ver como esse passo a passo, apesar dele levar vários produtinhos diferentes, ele vai te dar vários caminhos diferentes para que você faça a sua correção. Porque não é todo mundo que precisa de tanta correção que nem eu, mas pelo menos alguma dessas dicas com certeza vai te ajudar no seu dia a dia. Bora começar! Então, minhas princesas, a correção ela vai ser feita de várias maneiras. Muitas vezes isso passa muito rápido nos tutoriais. Vou usar hoje esse lápis da MAC, gente, que ele tem a ponta bem fininha. E por ser retrátil, ele não precisa de apontador. Então, eu acho muito mais prático e ele dá muito mais precisão. Inclusive, caso você queira fazer aquele efeito de fiozinho. O que eu vou fazer primeiro? A minha sobrancelha é muito fininha, porque eu já nasci com a sobrancelha falhada, entre outras coisas, e eu gosto de dar um pouquinho mais de formato para ela. Então, o que eu faço? Eu começo, não é do cantinho, um pouquinho para trás, eu faço uma linha, que é a linha inferior. Então, venho com essa linha inferior até mais ou menos o arco. Daqui até a pontinha, eu venho com a mão mais levinha, e alongo ela um pouquinho mais do que o normal. E aí depois eu venho também dessa mesma direção, só que em cima, com um traço suave, fazendo a linha superior, até que ela encontre antes de chegar no final, porque aqui ela fica mais fininha mesmo. Então, eu venho agora com a mão mais levinha ainda, quanto mais na ponta do lápis você pega ou do pincel, mais suave fica. Então, vem bem de levinho, até um pouco mais pro meio. E aí sim eu faço como se fosse um tracinho, para deixar ela mais quadradinha no meio, mas isso não é obrigatório. E aí eu dou algumas pinceladas com a mão bem levinha, para já preencher um pouco. Mas eu prefiro, gente, no dia a dia, fazer o preenchimento total dela com sombra. Por quê? A minha pele é super oleosa. E os lápis, eles acabam tendo cera, entre outras coisas, na composição, que a longo prazo, se você não limpa direitinho, isso entope os poros. E os pelos que você já tá em falta, eles acabam caindo, muitos não nascem mais. Então, eu aconselho que você use, na maior parte do tempo, a sombra. Então, eu vou usar essa sombra da Quem Disse Berenice com o pincel chanfrado. Quanto mais firme o pincel, melhor. Quanto menor, melhor. Esse daqui nem é tão pequenininho, mas pra mim dá certinho. E essa sombra é a Marrom Dito. Então, é uma pincelada e eu começo na mesma direção do primeiro lugar que eu encostei o lápis, que é aqui. Não é no cantinho interno total, mas eu venho acompanhando essa mesma linha inferior e já preenchendo esse miolinho que ficou faltando. Pego um pouquinho mais de sombra, aqui onde eu tenho mais falhas, em vez de aplicar passando, eu aplico pressionando para que pigmente melhor. E aí sim, eu espalho um pouquinho, vindo até o final e alongando. Com o restinho que ficou no pincel e a mão mais leve ainda, eu preencho esse comecinho. Mas o interessante, gente, é que fique mesmo um degradê, que essa parte fique mais clara e depois vai ficando mais definida. E para dar uma suavizada, esse tipo de pincel, gente, ele é ótimo. É ele que vai tirar excesso, que vai pentear os pelinhos, então eu acho super válido. E outro retoque que, para quem não tem muita definição de sobrancelha ou que gosta que ela fique mais destacada, é legal que você trabalhe com lápis bege, mais ou menos antes do arco, e vem acompanhando ela até o final e a mesma coisa em cima. Não precisa ser lá do comecinho, mas desde que fique bem pertinho. E com o pincel de corretivo, a gente espalha esse begezinho, porque esse tipo de pincel tem mais precisão, então não corre o risco de a gente estragar a correção da sobrancelha. Outra dica legal, gente, principalmente para quem tem os pelos que de repente no verão ficam super claros, ou para quem já tem os pelos brancos na sobrancelha, ou para quem não tem pelo, que nem eu, que tá faltando voluminho. Eu já mostrei inúmeras vezes essa máscara
da MAC para sobrancelha. Ela é a prova d'água, é da linha Pro Longwear. E a minha cor é Toasted Blonde, porque o que acontece, gente? Tem que tomar cuidado para não usar exatamente a cor da sua sobrancelha, pode ser que carregue. Então eu uso um tom mais claro para acabar suavizando, deixando ela mais leve. E temos sobrancelhas! É claro que assim, gente, eu sempre mostro pra vocês uma correção mais completa, mas depois que você termina, tipo, o olho, o delineado, a máscara de cílios, tudo fica muito mais harmônico. Mas aí cabe a você entender que tipo de correção você precisa. Pode usar só a sombrinha durante o dia, lembra da questão do lápis, que usar lápis demais pode entupir seus poros, e uma máscara de cílios para deixar os pelinhos mais em harmonia. Hoje em dia as marcas estão pensando mais nesse tipo de acabamento, então além da MAC, algumas marcas coreanas como a Etude House tem, a Maybelline lá fora do Brasil já lançou também, a Ardell também fez, então basta vocês procurarem aí, caso precisem também dessa correção. Obrigada por estar aqui, se inscreve no canal, amanhã tem mais vídeo para vocês e eu te espero cheia de vídeos, cheia de amor e com muitas novidades. Um beijo no seu coração e produtos usados estão lá no blog te esperando. Até o próximo!